Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Hoje iniciaremos o nosso quinto bloco de aulas, o qual trataremos de sociedade anônima. Isso mesmo, tema importantíssimo que pode cair em sua prova. Tema este tutelado, regulamentado pela Lei 6.404 de 1976. No entanto, antes de mais nada, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou graduado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e sou pós-graduando em Direito Empresarial e Lei Geral de Proteção de Dados. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, vamos ao ponto em questão. Meus amigos, quando estamos falando de sociedade anônima, automaticamente estamos falando de uma sociedade eminentemente empresária. Uma sociedade em que há a reunião de pessoas para um exercício de um objeto social de grande monta. É aquele em que precisa de um aporte de capital muito grande, em que a circulação das ações não podem ser impedidas. É isso mesmo. A circulação das ações na sociedade anônima não pode ser impedida. Por quê? Porque é uma sociedade eminentemente de capital. É aquela que visa a livre circulação das ações. Esta ação é o que integra ali, é o que é formado o capital social da empresa. Perfeito, pessoal? Esta, então, é a sociedade anônima. É aquela que reúne esforços para o exercício de um objeto social de grande monta. Pegamos aí Petrobras, Apple, pegamos todas essas empresas de grande monta em que existem milhares e milhares de acionistas, milhares e milhares de proprietários daquelas ações, em que uma é em relação a petróleo, combustível, outro é eletrodoméstico, outro é eletroeletrônico e assim vai. Beleza, pessoal? Então tá bom. Mas aqui nós temos mais uma característica da sociedade anônima, sendo esta também que a responsabilidade na sociedade anônima é ainda mais limitada do que na sociedade limitada. Mas Arias, como assim? Não estou conseguindo compreender como a responsabilidade na sociedade anônima é ainda mais limitada do que na sociedade limitada. Pessoal, lembra na aula anterior, no quarto bloco de aula, que eu falei para vocês o seguinte: na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios são limitadas. No entanto, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Aqui não. Aqui não há responsabilidade solidária de todos os sócios. Pois imagina só, eu cheguei em uma empresa, numa sociedade anônima e falei, vou subscrever no dia 1 de janeiro de 2022 a quantia de R$300 mil. Aí, você, que tem uma ação no valor de R$20, uma única ação, vai responder solidariamente comigo, que prometi integralizar prometi integralizar um capital de 300 mil, perceba, não há lógica nisso. Por isso que eu digo que a responsabilidade na sociedade anônima é ainda mais limitada que na sociedade limitada, pois aqui não há responsabilidade dos sócios na integralização do capital social. Responsabilidade que eu digo solidária dos sócios pela integralização daquele capital social, do capital subscrito. Perfeito, pessoal? Compreenderam? Então vamos aí para uma próxima característica, para um próximo tema, o qual iremos falar, que é no tocante ao nome empresarial da sociedade anônima. E por que eu digo isso? Vou falar para vocês. O capital social da sociedade, o nome empresarial da sociedade anônima sempre será na modalidade denominação. Ou seja, ainda que tenha
o sobrenome do fundador não descaracteriza-se para a firma, assim porque a LSA diz. Perfeito? A Lei de Sociedade Anônima. Então, qual que é o nome empresarial adotado pela sociedade anônima sempre será na modalidade de denominação, ainda que tenha o nome do seu fundador como o nome daquela empresa. Perfeito? Tranquilo? Legal. Também trago aqui para vocês que a sociedade anônima, em tese, ela possui aí dois tipos, que é a sociedade anônima aberta, que é aquela que negocia as suas ações no mercado de valores, e temos a sociedade anônima fechada, que é aquela automaticamente ao contrário da sociedade anônima aberta. Mas acabei de falar para vocês que negocia no mercado de valores, certo? E no que consiste esse mercado de valores? Pois bem, meus amigos, o mercado de valores consiste aí na bolsa de valores e no mercado de balcão. É isso mesmo, consiste na bolsa de valores e no mercado de balcão. A bolsa de valores não é nada mais do que aquelas pessoas jurídicas, entidades civis, sociedades, em que são formadas geralmente aí por instituições financeiras e que negocia esses valores mobiliários em um mercado secundário. Ou seja, essas ações já tinham sido emitidas e agora estão sendo vendidas de pessoas para pessoas. Comprei hoje uma ação da Petrobras e amanhã eu quero vender. Será negociada onde? Nessa bolsa de valores. Aries, mas então qual a função do mercado balcão? Meus amigos, o mercado balcão ele pode atuar tanto no mercado primário como secundário das ações. Ou seja, pegamos a Petrobras e quer emitir aí novas ações. Se ela quer emitir novas ações, então será uma ação aí até mesmo com o seu preço de emissão. É aonde será negociado? No mercado balcão, pois ali negocia-se as ações do mercado primário e não do mercado secundário propriamente dito, que é a bolsa de valores, que é apenas do mercado secundário. Mercado de balcão não, pode ser mercado primário ou mercado secundário. Legal? Perfeito? Belezinha, belezinha. Agora falaremos ainda dentro de sociedade anônima sobre a Comissão de Valores Mobiliários, conhecida como CVM. Isso mesmo, Comissão de Valores Mobiliários. Queridos amigos, a Comissão de Valores Mobiliários consiste aí numa autarquia federal. É isso mesmo. Consiste numa autarquia federal que tem como objetivo, tem como escopo a fiscalização, a regulamentação, assim como na autorização até mesmo da Sociedade Anônima Aberta, da SA Aberta. Perfeito? Legal? E mais um detalhe. No tocante a essa CVM, é escolhido 5 membros pelo Presidente da República, com mandato de 5 anos, sendo vedado, sendo proibida a sua recondução. Legal. Falamos então já em relação a algumas características da sociedade anônima, falamos aí da sua responsabilidade, que é ainda mais limitada do que a sociedade limitada, falamos do nome empresarial, que adota apenas denominação, e falamos também da sociedade anônima aberta e sociedade anônima fechada, assim como falamos da negociação das ações no mercado de valores, tanto a bolsa de valores ou o mercado de balcão. E falamos da atuação da CVM. Falado isso, vamos falar de um tema muito importante agora, que é o capital social da sociedade anônima. É isso mesmo. Vamos falar aí daquele conjunto de bens, aquele patrimônio que integra a sociedade para a execução do objeto social. Lembra? Esse conceito nós já vimos na aula 4, no bloco de aulas 4, que falava sobre sociedade limitada. Perfeito, pessoal. Então, para que possamos falar
dessa sociedade anônima. E no tocante ao seu capital social, falaremos do mais importante valor mobiliário, que são as ações. Afinal de contas, o capital social da sociedade anônima é composto, é formado pelas ações. Legal? Podendo integralizar com dinheiro ou com bens, mas sendo vedado o sócio-indústria, aquele que entra prestando o seu serviço. Legal, pessoal? Belezinha, belezinha? Então vamos. Vamos lá, vamos agora falar do valor mobiliário mais importante da sociedade anônima, que é o único valor que integra, que forma o capital social das companhias. Vem aí, agora as ações. É isso aí, pessoal. Vamos falar então das ações. Mas antes vou beber água aqui, né? Porque vamos falando e a boca vai ficando seca. Então é muito importante isso. Essa caneca aqui eu ganhei quando eu ainda era monitor no Unisal. Uma amiga chegou fim de ano, falou: Aries, está aqui o presente para você. Não, fim de ano não, foi o meu aniversário ainda, 14 de maio. Mas vamos lá, meus amigos. No tocante a essa sociedade anônima, o que acontece? Os investidores, eles possuem vários interesses. Porque é necessário essa introdução para vocês entenderem aí um pouco das ações. Acontece o seguinte, meus amigos. Os investidores, eles possuem vários interesses dentro de uma sociedade anônima. Seja o interesse de gestão, seja o interesse aí de apenas ganhar dinheiro. Por isso que tem duas figuras, o sócio gestor e o sócio investidor. O sócio gestor é aquele que visa primordialmente o comando daquela empresa. O sócio gestor é aquele que visa as diretrizes da empresa, diferente do sócio investidor. O próprio nome já diz. Esse é aquele que visa o lucro, é aquele que apenas almeja o benefício financeiro. Não importa para ele como vai ser gerido, desde que traga lucro para ele, tá bom. Perceberam? E assim, meus amigos, nesse sentido, os investidores eles compram as ações de acordo com seus interesses. Por quê? Porque existe 3 grandes classes de ações, que são as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações de gozo ou fruição. Vamos falar de cada uma delas de maneira aí em apertadas palavras, em sucintas palavras, em razão do nosso tempo. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. As ações ordinárias são aquelas em que confere o direito a voto e participação no lucro. No entanto, não possui privilégios. Então, as ações ordinárias, todas as ações, vamos lá, todas as ações dão direito a voz, mas nem todos dão direito a voto. Sendo assim, as ações ordinárias conferem direito a voto e participação no lucro, só que sem qualquer privilégio. Em segundo, nós temos aquelas ações preferenciais. As ações preferenciais é aquelas que conferem direito a voz, mas não necessariamente a voto. E é nessas em que você acaba tendo o privilégio, por isso que fala preferenciais, você acaba tendo um privilégio na arrecadação do lucro, né? Entre aspas. Você acaba tendo um privilégio em coletar ali os seus benefícios em que você tem em razão daquelas ações. E meus amigos, nessas ações preferenciais, como eu disse, em regra, só dão direito à voz, mas em regra, não tem direito ao voto, salvo algumas exceções. Por exemplo, toda companhia poderá ter ações preferenciais com direito a voto, mas a lei traz um limite, em que, no máximo, 50% das ações preferenciais poderão ter direito a voto. Aries, mas e 51% das ações preferenciais pode ter direito a voto? Não, só, no máximo, 50% das ações preferenciais terão direito a voto. Legal, pessoal? Belezinha? E agora falaremos aí
de uma ação preferencial, mas de classe especial. Então falamos das ações ordinárias, das ações preferenciais e agora, dentro dessa ação preferencial, falaremos da ação preferencial em classe especial, que é a chamada Golden Share, ou seja, é aquela que é de propriedade exclusiva do ente desestatizante, previsto aí no artigo 17, parágrafo 7º da LSA. Esse tipo de ação, ele dá um poder de veto para aquele ente desestatizante. Perfeito? Então, vamos supor em que vai desestatizar aí uma estatal brasileira. Todas as ações ali podem ir para o ente, para a pessoa a qual está, entre aspas, comprando esta empresa. Mas poderá ter uma ação que se chama Golden Share, essa ação de ouro. É essa ação o qual dá ao ente desestatizante o direito, o poder de veto sobre determinada questão. Legal, pessoal? Então falamos das ações ordinárias, das preferenciais, da preferencial de classe especial, que é a Golden Share. E por último, falarei para vocês a ação de gozo ou fruição, que é super simples. Essa ação é aquela em que já foi paga, já foi amortizada pela sociedade. A sociedade já devolveu aquele valor ao acionista, mas em uma eventual liquidação, esse débito da sociedade anônima já está amortizado. Percebeu? Uma liquidação não precisa pagar este acionista novamente. Legal, pessoal? Legal! Agora que falamos aí desse importantíssimo valor mobiliário, falaremos de outro, este outro, denominado de partes beneficiárias. Isso mesmo! Meus amigos, no tocante às partes beneficiárias, anotem aí, são títulos emitidos pela companhia, porém não integrante, não componente do capital social, mas que confere, aí põe caps look aí no seu caderno, mas que confere eventual direito de crédito contra a sociedade anônima. Arias, por que você destacou o eventual? Então vamos lá, pessoal. Acabamos de ver então que a parte beneficiária não é nada mais do que uns títulos emitidos pela companhia, porém não componente, não integra o capital social, pois qual que integra? As ações. E esse título ele confere o quê? Direito eventual de crédito contra a sociedade anônima. Meus amigos, esse título diz-se por eventual porque confere uma possibilidade do detentor, do proprietário do título, de participar dos lucros daquela companhia, de participar dos lucros daquela sociedade anônima por determinado tempo. No entanto, se não tiver lucro, não receberá nada. Pense bem, chega uma sociedade anônima, chega a Petrobras e fala: estou aqui vendendo essas partes beneficiárias. E porque ela precisa investir em algo, ela precisa fazer alguma coisa e ela precisa arrecadar, captar esse dinheiro das pessoas. O cara, ele chega e fala: opa, vou arriscar lá. É um direito eventual de crédito. Ele chega e compra lá 100 mil reais em parte beneficiária, em que ele vai ter um direito de lucro de tantos por cento sobre aquela empresa. Imagina só se essa empresa só dá prejuízo. Ele não vai ter lucro nenhum, perdeu 100 mil. Mas imagina só se essa empresa dá um lucro gigantesco. De 100 mil ele pode ir para 200, 300 mil, 1 milhão, quem sabe? Perceberam? Então é por isso que nós falamos que é um direito eventual de crédito. Por quê? Confere àquele titular a participação nos lucros. Mas se não tiver lucro, não tem participação nenhuma, porque só teve prejuízo. Professor, então o senhor está querendo dizer que se tiver lucro, ele também tem que pagar, se tiver prejuízo, ele tem que pagar esse prejuízo? Não. Aí não tem que pagar mais nada.
Mas se ele tiver lucro, muito que bom para ele. Legal, pessoal? Belezinha? Então tá bom. Aí, para que possa ser emitido, para que possa constituir este eventual direito de crédito, esse título denominado de partes beneficiárias tem alguns limites legais para que possam se constituir, sendo o primeiro deles, deverá constituir dentro de 10% dos lucros líquidos auferido pela empresa. Então, o primeiro requisito é que deverá prever no máximo 10% dos lucros líquidos daquela empresa. Segundo requisito, poderá ser a título gratuito ou oneroso. No entanto, se for gratuito, não poderá transcender 10 anos. Então, a pessoa não poderá receber por mais de 10 anos. Legal? Terceiro, pode ser em uma sociedade anônima fechada. Arias, e na sociedade anônima aberta? Não, é vedado na sociedade anônima aberta, assim como é vedado em instituições financeiras. Peço para que deem uma lida nos artigos 46 a 48 da Lei de Sociedade Anônima e o artigo 35 da Lei 4.595 de 1964. Legal, pessoal? Então já falamos das ações, falamos das partes beneficiárias que traduz aí num direito eventual de crédito e agora falaremos das debêntures. Vamos falar um pouco das debêntures então. Queridos amigos, as debêntures consistem aí numa forma de empréstimo. A sociedade anônima, ela chega, está precisando de dinheiro para algo, ela empresta esse dinheiro. E assim, você passa ali a ter um título executivo extrajudicial. Por que só esse é um título executivo extrajudicial? Porque a lei prevê assim. Então, essa debênture é como se fosse um contrato de mútuo realizado pela companhia para o desenvolvimento das suas atividades. Então, ela celebra esse contrato. Então as pessoas, elas compram esse título e possuem um direito de crédito contra a sociedade anônima. E aqui é crédito mesmo, não é eventual direito de crédito. Então a companhia chega e fala, olha, você me empresta 5 mil, vou pagar tantos por cento de juros para você. Por quê? Porque se a companhia emprestar do banco, vai pagar muito mais juros. Se eu deixar meu dinheiro rendendo na poupança, vai render muito menos juros. Então, o que eu faço? Eu compro uma debênture e a sociedade anônima garante o pagamento dessa debênture com determinados juros, com determinados rendimentos. Perceberam, pessoal? É lucrativo para os dois lados. E por isso também que é considerada a debênture como um valor mobiliário que constitui um título executivo extrajudicial. Mas, meus amigos, uma vez em que consiste isso, eu trago também uma questão peculiar para vocês, que é o quê? As debêntures, elas têm que ter especificado ali, na escritura dela, se oferece alguma garantia ou não. E é por isso que pode ser oferecido 4 tipos de garantias do pagamento dessas debêntures, seja real, flutuante, quirografário ou subordinado. Vamos falar brevemente de cada um desses? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a garantia real. Meus amigos, a garantia real é aquela em que um bem da sociedade anônima ele é gravado como garantia, não podendo ser alienado, salvo com consentimento dos credores. O que eu quero dizer com isso? A companhia tem vários imóveis, mas ela dá esse imóvel como garantia. Perceba, esse imóvel ficou engessado. Ele não pode ser vendido, não pode ser alienado de forma alguma, salvo se o credor garantir, o credor do título. Garantir, que eu digo, é permitir com que esse bem seja alienado. Isso se chama garantia real da debênture.
Temos também a garantia flutuante, que é o seguinte: a companhia dá todo o patrimônio dela como garantia. Dando todo o patrimônio como garantia, ela não fica tão engessada. Por quê? Ela tem vários patrimônios. Ela pode alienar um, vender outro, doar outro, desde que não ultrapasse o limite do que ela deve para esses titulares da debênture. Perfeito? Então, se ela tem 1 milhão em debênture e 3 milhões em patrimônio, e ela dá todo esse patrimônio para garantir esse 1 milhão da debênture, o que acontece? Ela pode alienar 2 milhões do patrimônio, mas esse 1 milhão aí fica sob responsabilidade dela para garantir a debênture. Legal, pessoal? Então falamos da garantia real, da garantia flutuante. Agora falaremos da garantia de mãos vazias, a garantia quirografária. Meus amigos, a garantia quirografária é simples, é aquela que não oferece nenhuma garantia. E por último, temos ainda uma pior, que é a garantia subordinada. É aquela que só paga depois de esgotado todos os outros pagamentos. Aí, se sobrou alguma coisa, ela paga essa debênture. Aí você me pergunta, Aries, mas quem que é o louco então de querer garantia quirografária, garantia subordinada, sendo que a real é melhor? Meus amigos, é o mundo. Quanto maior o risco, maior os juros em que você vai receber naquela debênture. Sendo assim, uma garantia real oferece juros menor. Uma garantia subordinada paga-se muito mais por esta garantia, por esta debênture. Percebeu, pessoal? Beleza? Então tá bom. Falado disso, falaremos de mais um valor mobiliário, sendo este o bônus de subscrição. E depois nós iremos para os órgãos da sociedade anônima. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar do bônus de subscrição. Pessoal, o bônus de subscrição é o quê? Uma companhia, eu preciso explicar e introduzir para que vocês entendam. Uma companhia, quando quer aumentar, quando quer majorar o seu capital social, deve, ao mínimo, fazer o seguinte: modificação do estatuto em autorização da Assembleia. Ou seja, modifica o estatuto, aprova na Assembleia para poder aumentar ali o capital social. No entanto, existe uma questão interessante, que quando essa majoração já está autorizado no estatuto, não precisa de tanta burocracia. Perceberam? E é por isso que essa autorização tem uma denominação diferente, que é a companhia de capital autorizado. Então, a companhia de capital autorizado é aquela em que a sua majoração do capital social já está permitido no próprio estatuto da empresa. E nesse caso, poderá ter o bônus de subscrição. Meus amigos, o bônus de subscrição consiste no quê? Consiste em um título emitido pela companhia, qual companhia de capital autorizado, que confere ao proprietário do título um direito de subscrever novas ações. Mas Aries, o que você quis dizer com isso? É o seguinte, pessoal, eu tenho aqui um título na minha mão. Esse título se chama bônus de subscrição. O que eu quero dizer com isso? Quando essa companhia que tem o capital autorizado, ou seja, que já está permitido ela majorar, ela aumentar o capital social, e essa companhia emite novas ações, eu vou ter preferência em comprar essas novas ações. Nossa, Aries, mas o que você ganha com isso? O que você ganha com isso comprando novas ações, tendo preferência nessa compra? Meus amigos, é simples. Quando essa companhia emite novas ações e eu tenho preferência em adquirir, eu estou querendo dizer o seguinte, que geralmente essas ações, essas novas ações, têm preço de emissão. E pelo fato de ter preço de emissão, isso acaba você comprando ela mais barata
e podendo vender ela mais cara no mesmo dia. Trago a título de exemplo aqui para vocês um caso semelhante, tá bom? Vamos lá. A Petrobras Distribuidora S.A., no dia 30/6 desse ano mesmo, 2021, a Petrobras ela anunciou ali uma ação ordinária de emissão. Então ela anunciou uma ação ordinária de emissão. E qual era o valor? Era aproximadamente ali R$ 26, a Petrobras Distribuidora. E o que acontece? Isso foi no dia 30/6. No dia 2/7, ela estava R$ 29 aproximadamente. Percebam, de 26 a R$ 29 ali, do dia 30/6 a 2/7. Imagina só uma pessoa que pagou por cada bônus de subscrição R$ 1. Então ele vai comprar ali 1.000 bônus de subscrição. Comprou 10.000 bônus de subscrição a R$ 1. Só que ele teve preferência na compra dessa ação com preço de emissão. Imagina só, ele pode comprar 10.000 ações com preço de emissão. E praticamente, né, de um dia para o outro, a ação foi de 20, ele comprou 26 e o valor dela estava R$ 29. O que aconteceu? Ele ganhou ali R$ 3 por ações. R$ 3 por ações. Ah, mas pagou R$ 1 por cada bônus de subscrição. Beleza, lucrou R$ 2 por ações. 10.000 ações, quantos que isso não dá? Perceberam o tamanho do lucro que ele teve apenas 2 dias? Mas às vezes ele não comprou só 10.000 bônus de subscrição. Ele comprou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de bônus de subscrição. Quantos que ele não vai ter de lucro nisso? Perceberam? Então essa é a vantagem do bônus de subscrição. Meus amigos, então nós falamos do bônus de subscrição, das debêntures, das partes beneficiárias e das ações. Falamos desses valores imobiliários. Mobiliários. No entanto, agora nós falaremos de outra parte essencial para a sobrevivência de uma sociedade anônima, sendo esse os seus órgãos. E vocês vão compreender isso facilmente. Meus amigos, pensem comigo. Montesquieu, ele praticamente criou ali os 3 poderes, um para administrar, o outro para fiscalizar, o outro para julgar. A sociedade anônima é como se fosse isso daí. Sociedade anônima possui os seus órgãos, que servem para liberar, um para administrar, o outro para executar e o outro para fiscalizar. A sociedade anônima, ela possui 4 órgãos: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Vamos falar de cada uma delas, mas vamos começar pela mais importante de todos: o órgão de deliberação máxima de uma sociedade anônima, sendo esta a Assembleia Geral. É na Assembleia Geral em que é estudado, em que é deliberado os assuntos de maior importância. Meus amigos, mas antes tem uma atualizaçãozinha desde 2020, que agora, a partir de agora não, estamos em 2021, né? E desde 2020 passou a prever a LSA a possibilidade dos sócios participarem da Assembleia Geral à distância. Antigamente não tinha como. E, logicamente, com o fator da pandemia, isso influenciou fortemente, né? Então, passou a prever essa possibilidade dos sócios participarem da Assembleia Geral à distância. Legal? Perfeito, pessoal. Além disso, o artigo 122 da LSA traz à baila tudo que é de competência da Assembleia Geral deliberar. Então, peço a vocês que deem uma lida no artigo 122 da LSA, para que assim possam compreender melhor toda a sua competência. Também eu trago para vocês que o artigo 129 da LSA ensina que as deliberações da Assembleia Geral, salvo nos casos previstos em lei, será tomada por maioria absoluta. Legal? Então, em regra
será tomado por maioria absoluta as deliberações da Assembleia Geral. Perfeito, meus amigos? Falado disso, vamos falar aí das espécies de Assembleia Geral, que pode ser ordinária ou extraordinária. Vamos falar de cada uma delas. Pessoal, a Assembleia Geral Ordinária, o próprio nome já diz, ordinário é quem? É aquele que é comum. Então, a Assembleia Geral Ordinária é a qual ocorre obrigatoriamente todos os anos para deliberar sobre os assuntos previstos no artigo 132 da Lei de Sociedade Anônima. Então, ocorre aonde, pessoal? Ocorre todos os anos para deliberar sobre os assuntos previstos no artigo 132 da Lei de Sociedade Anônima, como, por exemplo, tomar conta dos administradores, decidir destinação dos lucros, eleger os administradores e fiscais. Mas atenção, a Assembleia Geral Ordinária tem que ser instaurada todos os anos. Mas quando? Sempre nos 4 seguintes meses após o término do exercício social. Eu estou querendo dizer que é nos 4 primeiros meses do ano? Não. O exercício social tem duração de 12 meses, mas não é de janeiro a dezembro propriamente dito. Eu digo que o exercício social de uma empresa pode começar em julho e terminar no outro ano, entendeu? Mais 12 meses. Não estou falando que tem que começar em janeiro e terminar em dezembro. Por isso que eu falo, após o término do exercício social, conta-se aí nos próximos 4 meses, deve acontecer a Assembleia Geral Ordinária. Perfeito, pessoal? Belezinha, belezinha? Então, vamos agora para a Assembleia Geral Extraordinária. Pessoal, a Assembleia Geral Extraordinária, como o próprio nome já diz, não é aquela que é comum. Assim, ela tem uma competência residual. Ela só atuará em alguns casos, em que eu vou passar a fórmula para vocês, para que assim facilite. Meus amigos, como eu disse, a Assembleia Geral Extraordinária, ela tem uma competência residual. Outra característica, ela é facultativa, pois não pode deliberar sobre as competências da Assembleia Geral Ordinária. Trago alguns exemplos para vocês. A Assembleia Geral Extraordinária tem competência ali para deliberar sobre fusão, incorporação, cisão, emissão de debêntures e partes beneficiárias, para mudança do objeto da companhia. Essas são algumas das funções, algumas das competências para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. Mas, Elias, cadê a fórmula? Eu quero saber a fórmula que você falou que para eu identificar a Assembleia Geral Extraordinária do da Assembleia Geral Ordinária. Meus amigos, anotem aí. Anotem mesmo, para identificar o que é de competência da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, vai fazer o seguinte: vai pegar o artigo 122 da Lei de Sociedade Anônima e subtrair, lembra o sinalzinho de menos, subtrair do artigo 132. E assim, o que restar dessa subtração é de competência da Assembleia Geral Extraordinária. Perfeito, pessoal? Nossa, ó, melzinho na chupeta essa fórmula para vocês. Falado isso, meus amigos, falaremos agora da convocação da Assembleia Geral para vocês. Antes, peço que deem uma lida nos artigos 123 a 125, 135, 286 a 289. Pessoal, em relação a esses artigos, vamos lá. É preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque se não houver uma convocação de Assembleia Geral de modo correto, poderá ensejar a anulação,
a anulação das ações tomadas em assembleia. E é por isso mesmo que deve tomar um grande cuidado. Por quê? Na sociedade anônima fechada, deverá ter 3 publicações, sendo que a primeira publicação deverá anteceder 8 dias da data da Assembleia Geral e deverá instalar com no mínimo 1/4 do capital social votante. Mas aí vem a grande questão. E se não for atendido ao quórum de 1/4 do capital social votante? O que acontece, Elias? Meus amigos, é simples. Vai acontecer a seguinte situação: instalar-se-á uma nova convocação, em que deverá ser publicado pelo menos 5 dias com antecedência e será possível com qualquer quórum em que comparecer. Perfeito, pessoal? Belezinha, belezinha? Agora falaremos aí do quórum para o quórum e qual será também os requisitos para a convocação da sociedade anônima aberta para a Assembleia Geral. Meus amigos, também 3 publicações, sendo que a primeira deverá anteceder no mínimo 15 dias e vai se instalar também com 1/4 do capital social votante. Mas, Arias, aqui vem a pergunta de novo. E se não for atendido ao quórum? De novo, 3 publicações, só que agora com antecedência mínima de 8 dias a primeira publicação e instalar-se-á com qualquer quórum. Perfeito, meus amigos? Belezinha, belezinha? Então agora falaremos de um outro órgão importantíssimo, sendo este o Conselho de Administração. Pessoal, o Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada da sociedade anônima. É aquele órgão em que tem uma competência de debater os assuntos que não são de competência da Assembleia Geral. O Conselho de Administração, em suma, é aquele que delibera sobre as estratégias e planos de negócio. O Conselho de Administração, meus amigos, não é aquele órgão de efetiva execução. Não é o que executa, mas é o que delibera sobre o que deve ser executado. Quem vai executar lá depois é a diretoria. Estamos falando do Conselho de Administração. Perfeito? Legal. Além disso, o Conselho de Administração é obrigatório na sociedade anônima de capital autorizado e na sociedade anônima aberta. Na fechada, é facultativo. E terceiro, é composto por 3 membros, acionistas ou não, eleito em Assembleia Geral e que ficarão por 3 anos no mandato, sendo permitido a sua recondução. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza! Já que falamos aí do Conselho de Administração, falaremos agora sobre diretoria. Isso mesmo, um outro órgão importantíssimo e, por sinal, muito bem remunerado das sociedades anônimas. Meus amigos, a diretoria é um órgão com finalidade de executar as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração. É esse, então, o órgão responsável por executar, o órgão de efetiva execução, que é a diretoria. Estes são eleitos pelos próprios Conselhos de Administração e, detalhe, tem que ter no mínimo 2 pessoas com mandato de 3 anos, sendo vedada a sua recondução. E mais, meus amigos, cuidado ao artigo 143. Por quê? Lá atrás a baila, no parágrafo 1º, que é permitido que no máximo 1/3 da eleição dos membros do Conselho de Administração para o cargo de diretores, podendo, portanto, ter acumulação de cargos. Mas atente-se aos artigos ao redores. Por quê? Porque existem exceções.
Legal, pessoal? Beleza? Agora falaremos por último, porém não menos importante, do Conselho Fiscal. O próprio nome já diz, é muito fácil. Conselho Fiscal tende o quê? A fiscalizar. Mas fiscalizar quem? Diretoria e Conselho de Administração. Lembrando que é um órgão de existência obrigatória, mas de funcionamento facultativo, em que os seus membros são eleitos pela Assembleia Geral. E detalhe, constituído por no mínimo 3 e no máximo 5 membros. Beleza, pessoal? Por aqui encerramos a aula de hoje e fiquem espertos para a próxima. Até mais e tchau, tchau!